Boa tarde, o NT Sul desta quarta-feira, 2 de junho, já está começando e traz as principais informações do dia para você. Confira agora os destaques. José Otávio Germano se reúne com lideranças empresariais e estende prazo para testagem Covid dos funcionários das empresas. Estoque de fitas de glicose é reposto na farmácia básica da Secretaria Municipal da Saúde. Prefeitura de Cachoeira vai fiscalizar se pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 estão cumprindo o isolamento. E você que tem um financiamento, sabia que é possível fazer portabilidade e pagar menos juros em outra instituição? Esse é o tema da entrevista do dia, que vai trazer todos os detalhes sobre isso. E além das notícias, a gente tem também a sua participação aqui no NT Sul. Então, envie a sua mensagem com a sua opinião, você pode mandar uma foto, um recadinho para o nosso WhatsApp. Atenção para o número, é o 51997697129. Se você estiver assistindo a gente pelo Facebook, em facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar aí para participar. Interaja com a gente e fique ligado na tela, porque o NT Sul já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul registrou ontem mais 2 óbitos de pessoas com coronavírus. As vítimas foram uma mulher de 90 anos e um homem de 82. A nota da Secretaria também informou mais 81 novos casos confirmados e 78 suspeitos. Outros 15 que estavam como suspeitos foram descartados. Cachoeira soma 8.714 casos confirmados e 248 seguem como suspeitos. 7.528 foram descartados até o momento e 7.566 são considerados recuperados. 129 pessoas residentes em Cachoeira do Sul foram a óbito com a Covid-19. E daqui a pouquinho, ainda nesta edição do NT Sul, nós vamos trazer os dados atualizados sobre internações do HCB, o Hospital de Caridade e Beneficência aqui de Cachoeira do Sul. Gente, o prefeito José Otávio Germano decidiu antecipar a reunião com as lideranças empresariais para encontrar soluções para o funcionamento do comércio nas próximas semanas. A principal questão é o prazo das testagens dos funcionários e estipulado no Decreto 53, divulgado ainda no último fim de semana. O Bernardo Miller está novamente com a gente e vai detalhar aí as novidades dessa reunião que era tão aguardada, né, que a gente falou ontem. Bernardo, boa tarde, conta pra gente aí as atualizações, as novidades trazidas nessa reunião. Tudo bem, Daniel? Boa tarde para todos que nos acompanham. Temos um consenso entre Prefeitura de Cachoeira do Sul e o grupo de empresários representantes da categoria aqui do município. A reunião que estava marcada para esta quarta-feira, a gente trouxe na edição de ontem do NT Sul, foi antecipada pelo prefeito José Otávio Germano para terça-feira à tarde e reuniu as lideranças das entidades Sindiloja, CDL, Cacisc para definir um plano, principalmente na questão que vinha trazendo um grande impasse, que era o prazo das testagens, inicialmente divulgado no Decreto 53 da Prefeitura de Cachoeira do Sul no domingo, que estipulava para esta sexta-feira a entrega desses laudos. Bom, depois de conversas, reuniões, ficou definido que a partir da próxima sexta-feira, no caso dia 11, as empresas devem entregar pelo menos 50% desses laudos. Ou seja, se uma empresa tem 10 funcionários, 5 precisam estar dentro do levantamento do DVS nas testagens de coronavírus. E o outro prazo vai para o dia 18, na outra sexta-feira, dia 18 de junho, encerrando então a testagem. Então será em 2 partes. Claro, não precisa ser entregue somente na sexta-feira, isso pode ser antecipado, como explicou hoje pela manhã o secretário de Saúde, Marcelo Figueiró. A gente conversou com ele sobre essas novas definições que foram estipuladas pelo prefeito através de um diálogo juntamente com essas entidades. E de resumo, Daniel, a prefeitura cede um pouco em relação ao Decreto 53 e o comércio também cede e se mantém aberto no atendimento presencial. Vamos acompanhar o que o secretário Marcelo Figueiró falou hoje pela manhã.
O governo do estado está constantemente nos ameaçando de intervir na cidade, principalmente no comércio, e decretar, como eu já falei, um lockdown de tempo indeterminado. Então, para abrir, nós tínhamos que apresentar uma contraproposta para o governo do estado. E a contraproposta foi a questão da testagem, foi o que se pôde fazer para conseguir tentar conscientizar o governo do estado que nós estamos tomando medidas diferentes, mais duras, para que se consiga funcionar o comércio. Bom, Daniel, aí o manifesto do secretário Marcelo Figueiró. Cachoeira do Sul passou por uma semana de praticamente lockdown, o comércio presencial fechado, que resultou inclusive em manifestações na semana passada. E agora essa questão, ela também envolve o governo do estado, porque ele olha atentamente para a situação aqui de Cachoeira do Sul, principalmente a questão do HCB, o número de internações que a cada dia cresce e a prefeitura luta para tentar reduzir, e o método é fazer esse controle melhor da circulação do comércio, das pessoas, enfim, envolvidas no atendimento aqui em Cachoeira do Sul, equivalente ao comércio, atendimento presencial, Daniel. Perfeito. Bom, nós estamos aqui conversando com o Bernardo Miller, né, trazendo todos os detalhes, portanto, sobre a testagem, né, e essa, vamos dizer assim, essa flexibilização, pelo menos em relação a prazo, né, Bernardo? Bom, ontem, quando nós trouxemos essa informação nas nossas redes sociais e lá no site do NT Sul, muitas pessoas começaram ainda a se manifestar, principalmente aquelas mais ligadas ao comércio, dizendo assim, não, mas nós não precisamos de mais prazo, nós precisamos resolver a questão financeira, né? Então, muitos empresários ainda reclamando do valor que precisavam aí desembolsar, né, em relação à testagem. E nós temos aí informações também, né, Bernardo, que você vai trazer para a gente sobre redução do preço, né? Como é que está essa questão dos valores aí nos principais laboratórios, farmácias da cidade? Teve uma negociação da prefeitura com esses estabelecimentos, né? Exatamente, isso foi um dos pontos mais levantados por parte dessas entidades na questão do preço, porque os empresários aqui do município já estão sofrendo com a pandemia desde o ano de 2020, e mais esse valor, se você tem uma empresa grande, isso pode pesar no orçamento. Então a prefeitura entrou na jogada e fez esse contato com alguns laboratórios e farmácias na redução do preço. Segundo o secretário Marcelo Figueiró, o prefeito começou essa negociação, ele foi quase um leiloeiro, que foi um termo utilizado pelo secretário, os valores iniciais de R$ 120, e a prefeitura conseguiu bater o martelo com alguns laboratórios e farmácias no valor de R$ 68. Vamos acompanhar o que o secretário falou. Tudo que nós estamos podendo fazer para negociar, para fazer com que essa ação tenha funcionalidade, nós estamos fazendo. Ontem eu acompanhei uma reunião com o prefeito José Otávio Germano, que o prefeito José Otávio trabalhou quase como um leiloeiro, baixando o preço para a população, né? Nós começamos com testes de Covid do tipo antígeno a R$ 120, botamos todos os laboratórios juntos e fomos baixando, conseguimos o preço de 68. Quer dizer, foi quase a metade do que estava à disposição, porque a gente quer realmente que as pessoas testem. Porque hoje, na situação que está a cidade, a única forma que a gente vê de controlar a pandemia, não tendo a quantidade suficiente de vacinas, é tu identificando quem está contaminado e mantendo essas pessoas em casa. É isso que nós precisamos fazer, manter quem está contaminado em casa. Bom, aí está, portanto, né, a fala de Marcelo Figueiró, que é o secretário da Saúde aqui de Cachoeira do Sul, como o Bernardo já relatou, e o secretário trouxe aí na sonora dele, né, o custo do teste antígeno, né, que é aquele do cotonete, que estava aí na faixa dos R$ 120, já baixou para algo em torno de 68 depois dessa ação da prefeitura. Bernardo, acho que é importante a gente destacar aí quais são esses estabelecimentos que os empresários podem recorrer a eles, portanto, para fazer as testagens dos seus funcionários. Traz agora esses laboratórios e essas farmácias, está aparecendo aí na tela na sequência os laboratórios envolvidos, também as farmácias. São os laboratórios Dalmolin, Santa Clara Enzilab
e Mombelli, e as farmácias H-Farma, São João e Panvel foram as que aceitaram diminuir o valor dessas testagens. Estão repassando Dalmolin, Santa Clara, Enzilab, Mombelli e as farmácias H-Farma, São João e Panvel. Daniel, é uma questão bastante importante porque a prefeitura, desta vez, ela não vai notificar os empresários que não vão atender a esse decreto número 53. Então, os empresários que não atenderem essa solicitação da prefeitura vão ser multados e a fiscalização vai ser intensificada nos próximos dias. Isso é um assunto que na sequência a Lena Caetano traz mais detalhes, mas a questão é que o circo se fechou e a saúde pública em Cachoeira do Sul, ela pede socorro e foi a medida adotada pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. Também vale ressaltar que o governo do estado acompanha o andamento da Covid aqui em Cachoeira do Sul. Bom, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, preciso perguntar para o Bernardo, sobre o DVS, o Departamento de Vigilância em Saúde aqui de Cachoeira. Já tem algum levantamento sobre as empresas que apresentaram as testagens até agora, considerando que aquele prazo inicial era sexta-feira e agora foi estendido, parcelado, vamos dizer assim, como você já descreveu para a gente? Logo após a entrevista, Daniel, eu fiz esse questionamento ao secretário Marcelo Figueiró e ele comentou que em torno de 30 a 40 empresas já entregaram esse relatório juntamente ao Departamento de Vigilância em Saúde. E uma situação peculiar que ele acabou ressaltando é que a grande maioria dessas empresas são estabelecimentos menores, de poucos funcionários, principalmente empresas de ligações familiares. Então, essa questão ainda, esse novo decreto ainda não foi adotado na prática pelas grandes empresas do município. Também é um apelo do secretário Marcelo Figueiró que todos os empresários e funcionários envolvidos no comércio presencial aqui em Cachoeira do Sul adotem essas novas medidas, porque a prefeitura cedeu diante do decreto 53 estipulado ainda no final de semana, que gerou uma grande polêmica. Inclusive o CDL chegou a cogitar buscar as vias judiciais para derrubar essa nova determinação e os empresários também cederam pelo lado deles, pediram um prazo maior. Então esse prazo foi atendido, a primeira parte desses laudos vão ser entregues agora no dia 11 de junho e essa segunda parte no dia 18 de junho. Então um novo consenso entre a Prefeitura de Cachoeira do Sul e também as entidades que representaram os empresários cachoeirenses. Perfeito, Bernardo Miller, diretamente da redação do NT Sul, trazendo informações importantes, esclarecedoras para a nossa comunidade sobre essa exigência da testagem de quem está trabalhando presencialmente, independentemente da área, mas quem está trabalhando presencialmente em Cachoeira do Sul, essas empresas, esses estabelecimentos precisam, portanto, apresentar a testagem agora com prazo flexibilizado. Bernardo, muito obrigado pelas informações, uma ótima tarde para você. Ok, Daniel, um abraço e já faço o alerta para quem nos assiste. Fiquem conosco porque na sequência a Lena traz os detalhes de como vai ser essa fiscalização mais intensa aqui no município. Um bom feriado para todos. Obrigado, Bernardo. E já aproveito também para destacar que já a gente vai trazer aqui os números do HCB também, que são números altos, Então, a pandemia, ela vem se agravando aqui no município e já a gente traz todos esses detalhes. Bom, quero já destacar para você também que em instantes nós vamos ter o nosso primeiro bloco de interatividade, um espaço que é muito importante para nós, para a nossa comunidade, que é onde você que está em casa pode se expressar, você pode comentar, dar a sua opinião sobre os fatos do dia, contar o que você pensa sobre essas mudanças que foram apresentadas ontem, prazo, para as empresas apresentarem as testagens. Você que é, portanto, um empresário, é um profissional liberal, tem o seu estabelecimento, como é que você viu essa mudança? Essa flexibilização de prazo, ao menos, já resolve? Ajudou? Você acha que é insuficiente? Como é que você está vendo a pandemia em Cachoeira do Sul? Está sendo bem conduzida? Outras medidas poderiam ser tomadas? Mande sua mensagem para a gente. Nosso WhatsApp está inteiramente à sua disposição, é o 51997697129, o número está aí na tela. E nós temos duas lives em duas redes sociais, no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. É só você comentar lá na nossa live que a gente vai receber o seu recado.
ou no nosso canal do YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Estou esperando o seu recadinho, viu? Você pode contar o que está acontecendo aí, onde você está, fazer a sua homenagem, para quem você quiser, né? Mandar sua foto, seu áudio, seu vídeo. Estamos aguardando o seu recadinho. Gente, em meio a tantas mudanças durante a pandemia, setores parando, outros se adaptando, teve um que nunca parou. Foram necessárias contratações, compra de EPIs, treinamento de pessoal para protocolos de segurança, novas construções de jazigos. Mesmo com o grande aumento da demanda, principalmente entre março e abril, o setor funerário gaúcho conseguiu se adequar para atender às necessidades que vieram com a pandemia. Tocar gaita era um dom e uma paixão. Um homem com 52 anos, jovem, tinha oficina mecânica, ele saía cedo, e de repente a vida assim, eu fiquei sem chão, sabe? A Mari perdeu o Carlos Alberto para a Covid-19. O diagnóstico foi bem no momento crítico da pandemia, em março. Ele foi levado primeiro para Bom Jesus, para só depois conseguir um leito de UTI em Porto Alegre. O Carlos Alberto morreu já sem o vírus, mas com as sequelas da Covid. A companheira de 14 anos conta que, com a ajuda da funerária e uma vaquinha entre os amigos, não teve burocracia para transferir o corpo para o enterro, sem velório, na cidade natal do marido. Eles botaram num saco e lacraram ali, da Santa Casa direto para o cemitério de Caçapava. Então, assim, teve pouquinhas pessoas que foram, né? E é bem triste, né? Porque fica tipo um vazio. Os rituais de despedida mudaram durante a pandemia. Os regramentos de velórios nas capelas, horários e lotação são municipais, mas a maioria toma como base o decreto da capital. No início, pacientes de Covid eram encaminhados direto para o sepultamento. Agora, a urna aberta depende de laudo médico. Após 21 dias de internação, que não existe mais o risco de transmissão do Covid, os corpos podem ser preparados e velados normalmente, mas para isso, além de constar na DO, que é a declaração de óbito, os médicos ou o hospital emitem para nós um atestado informando que não há mais o risco de contágio. Mas há um protocolo seguido pelos cemitérios e crematórios. No máximo são 30% de ocupação das capelas, hoje dá em torno de 10 pessoas por capela. Então, os familiares têm que fazer rodízio. Aí nós temos que ter um funcionário exclusivamente para controlar. E aí a dificuldade que nós temos, né, com os familiares, né, de controlar, tem que usar máscara. Até porque tu não sabe, pode o falecido não estar com Covid, mas a outra pessoa que veio ao velório, daqui a pouco também está contaminada. Quando a média de mortes atingiu o pico mais alto da segunda onda do coronavírus no estado, houve um certo receio no setor. Nesta indústria de urnas de Constantina, os pedidos chegaram a crescer 300%. E foi preciso uma autorregulação do mercado. A gente foi assediado por muitas empresas grandes para se comprar toda a produção mensal. Então a gente já começou desde o início, pessoal, muito cuidado com isso. Nosso intuito foi não deixar ninguém sem mercadoria. Ainda estamos com problema de matéria, principalmente MDF, plástico, né, que tem parte das alças, chavetas, tudo mais. Então isso está sendo terrível, porque você está sempre com a incerteza de até quando você vai ter material para poder trabalhar. O aumento da demanda veio com aumento de custos e outras perdas no faturamento. Muitas coisas foram retiradas do cerimonial. A ornamentação de urnas não foi mais feita, não foi feito a tanatopraxia. A gente teve que investir em EPIs, teve que investir em material de limpeza, contratar mais pessoal e também investir em construção. Adequações neste serviço essencial, que sempre atuou em um momento difícil para as famílias. Agora, ainda mais delicado por causa da pandemia. Tu pensa que não aconteceu, que é mentira, que não é verdade. Esse vírus, ele deixa o lado psicológico de muitas famílias. Isso aí acho que vai levar anos. Situação lamentável, né? Nossa solidariedade a todas as famílias, aquelas que estão enlutadas, né, pela perda dos seus entes queridos, tantos amigos e amigas que se foram, infelizmente, ao longo dessa pandemia, né?
Bom, nós ficamos devendo aqui os números da Covid-19, das internações no HCB, o Hospital de Cachoeira do Sul, e eu trago para você agora essas informações. São números importantes, né? E infelizmente números alarmantes também, atualizados agora de manhã pela nossa equipe. 67 pacientes estão internados nesse momento no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul por causa da Covid-19. 33 pacientes na UTI, 34 na enfermaria e 9 pacientes estão aguardando leito de UTI. 9 pacientes, 9 cachoeirenses aguardando leito de UTI. 12 pacientes cachoeirenses já foram transferidos para outras cidades aqui do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, um dos piores momentos da pandemia no Hospital de Caridade e Beneficência aqui em Cachoeira do Sul. E a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de Cachoeira do Sul liberou 619 alvarás nos 5 primeiros meses desde o início do ano. No mesmo período de 2020, foram emitidos 344 alvarás. O crescimento em relação ao ano passado foi de 79%. Para a liberação do alvará, o interessado deve ir até a SMIC, né, Secretaria de Indústria e Comércio, e preencher termos de compromisso ambiental e de autodeclaração, e uma declaração de ciência e responsabilidade. De posse desses documentos, o interessado vai até o protocolo da Prefeitura e, na sequência, a Secretaria da Fazenda, que faz a emissão da guia. Com o pagamento dessa guia, o alvará provisório já pode ser emitido. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul informou que o estoque de fitas de glicose na farmácia básica da Secretaria Municipal da Saúde foi reposto ontem. Nós falamos aqui da falta dessas fitas, que foi motivo de reclamação dos nossos telespectadores. Segundo a Secretaria da Saúde, as tiras estavam em falta há cerca de 3 semanas. Mas, de acordo com os nossos telespectadores aqui do NT Sul, o problema já se estende por vários meses. As farmácias básica e especializada reforçam que é obrigatória a identificação dos pacientes para a retirada das medicações. Mais informações podem ser solicitadas pelos telefones 51 3724 6068 e 3724 6085. Os números estão aparecendo aí na tela para você, mas eu faço questão aqui de repetir. Então, atenção, anote aí se você precisa, né, fazer uso desses equipamentos, né, desses medicamentos, enfim. 51 3724 6068 e o 3724 6085. E nós vamos agora para o nosso primeiro bloco de interatividade. Vamos ver aqui o que estão dizendo os nossos telespectadores, os nossos internautas nesta quarta-feira, véspera de feriado, né? Você é convidado a participar e a fazer o Telejornal NT Sul com a gente, nos ajudando com diferentes pontos de vista, contando aí o que você pensa sobre os fatos do dia, contando a sua notícia, registrando o dia a dia junto com a gente. O nosso WhatsApp já vai para a telinha, é o 51997697129. Você já tem salvo aí no seu celular? Não tem ainda? Pega aí já, pega o seu celular, salve aí o número, ou então, mais fácil ainda, tá vendo esse QR Code que está aparecendo aqui no cantinho, ó? Basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você já vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Aí é só você mandar a sua mensagem, o seu recado, sua foto, seu áudio e a gente põe no ar aqui. Bom, já faço questão também de divulgar as nossas lives, né? Você já as conhece provavelmente, mas quem sabe ainda não? Então, facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar na live do Face ou então no canal do YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vou começar aqui pelo Facebook, mandando abraços para os nossos amigos aqui, para os nossos telespectadores que já estão de olho na nossa programação, interagindo aqui na nossa live. A Marilei Pfeiffer, boa tarde. Hoje quero dar os parabéns, felicidades, feliz aniversário para o marido Antônio César. Assistimos o programa todos os dias. Alô, Antônio, parabéns para você, felicidades. Um abraço aí da sua esposa, Marilei. Receba também o carinho aqui de toda a equipe da TV Cachoeira, do Telejornal NT Sul. A Márcia Azevedo está com a gente, bairro Augusta. Grande abraço para todos aí. Obrigado pela companhia com a gente na hora do almoço. A Crislane Pinheiro, Jorge Luiz também. Jorge está com a gente no bairro Noêmia. Nós vamos agora aqui para a tela. Vamos ver aqui os recadinhos que estão chegando. O Antônio Santiago, de Cachoeira do Sul. Hoje foi dia de buscar os trabalhos dos meus filhos na escola. Esperamos que normalize as aulas. Se Deus quiser, diz aqui o Antônio, vamos ver a foto que ele mostra pra gente, tá aí ele com as crianças, né? Os trabalhos também, muito legal. Obrigado, Antônio, por mandar a foto aí, é isso aí, né? Nesse momento, mais do que nunca,
é um imperativo, né? É uma necessidade que os pais acompanhem de perto como é que está a evolução dos filhos, né? Cuidando das rotinas, cuidando dos trabalhos, acompanhando bem de pertinho para que o prejuízo seja o menor possível, né? Grande abraço aí para toda a família. Obrigado pela foto. Quem mais? A Maria Silveira está com a gente aqui. O prefeito está pedindo que façam testes, mas o comércio ficou fechado uma semana. De onde vão tirar dinheiro? Questiona aqui a Maria Silveira. Maria, muito obrigado pela sua mensagem, tá bem? Quem mais? A Leila Garcia também está com a gente aqui. A exigência dos testes é uma palhaçada, diz ela. Acho que o prefeito deve fiscalizar o povo que está positivo e continua circulando nas ruas. Inclusive, Leila, daqui a pouquinho nós vamos mostrar essa ação, né, que começou hoje de manhã, uma ação importante, nós vamos falar já já. Bom, você que está em casa, vai participando, vai mandando sua opinião, vai contando a sua notícia também, vai mandando aí o seu ponto de vista sobre os principais fatos do dia. Já já em nossa telinha. No próximo bloco, a previsão do tempo para esta quarta-feira e também para os próximos dias. E ainda, a Prefeitura de Cachoeira vai fiscalizar se pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 estão cumprindo o isolamento. E você que tem um financiamento, sabia que é possível fazer portabilidade e pagar menos juros em outra instituição? Esse é o tema da entrevista do dia, que vai trazer todos os detalhes sobre isso. O NT Sul volta já já, continue com a gente. Meio-dia e 31, o NT Sul já está de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Bom almoço para você que está em casa, está ligado com a gente, acompanhando ou pela TV ou através das nossas lives. É bom demais ter a sua companhia por aqui. Gente, o frio vai perdendo força no Rio Grande do Sul e as temperaturas ficam mais amenas, pelo menos por esse final de semana, né? Em Cachoeira do Sul a tendência é a mesma. Nós vamos ver agora os detalhes na previsão do tempo. Quarta-feira em Cachoeira do Sul tem algumas nuvens, mas o tempo é bom e o sol aparece e deve predominar por longos períodos. Temperatura mínima 12 graus, máxima 20. Quinta-feira, feriado, tem sol com algumas nuvens, mas não chove. Temperatura mínima 9 graus, máxima 20. Sexta-feira tem alguns prognósticos apontando chuva, embora com pequenos acumulados, e tem chance de temporal. É um dia um pouco mais quente em relação às temperaturas da semana. Mínima 12 graus e máxima 26. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta. A massa de ar frio que atuou com intensidade sobre o estado gaúcho nos últimos dias segue perdendo força. Assim, apesar de começar com temperatura baixa, mais uma vez, a quarta-feira vai ser de temperatura amena, com tarde agradável, entre 20 e 25 graus na maior parte do estado. De acordo com a Metsul Meteorologia, o sol aparece entre nuvens. A nebulosidade deve aumentar e não está descartada a possibilidade de chuva isolada em pontos do sul, noroeste e até do norte do estado. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. Também 23 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Em Passo Fundo, na região norte, 19 graus. Na região central, em Santa Maria, 23. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 20 graus. E a gente já vai para mais um bloco aqui de interatividade, ver os recadinhos que estão chegando para a gente. Vamos deixar na tela aí o número do nosso WhatsApp, que é o 51997697129. Salve aí no seu smartphone. E olha só, nós vamos agora, na verdade, lá para o nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos ver os recados que estão chegando nesta live, né, nesta rede social. A Rosilene Baumhard faz aqui um questionamento que é bem importante e é possível que várias pessoas tenham essa mesma dúvida. Então vamos lá. A Rosilene questiona o seguinte: gostaria de saber quais critérios na hora da análise do exame, levando em conta que quando veio para o município as testagens gratuitas, não poderiam fazer quem já teve Covid e vacinados. E aí ela complementa aqui em mais um comentário. Por que agora devem fazer esse grupo também? Não dariam anticorpos reagente? Rosilene, muito obrigado pela sua pergunta. O detalhe aqui é o seguinte, né? Aquela testagem que foi oferecida gratuitamente pela Prefeitura
era do teste rápido, né? Aquele que fura a pontinha do dedo, né? Tira ali um pouquinho de sangue e tal, o teste sorológico, como se chama. Esse teste que é exigido pelo decreto é o antígeno, então ele é um teste mais completo, mais confiável e não vai ter alteração somente porque a pessoa fez a vacina ou até porque já teve a Covid-19, né? Então ele só vai testar positivo em caso de efetivamente ter a doença. São testes aí um pouquinho mais elaborados, tá bem? Muito obrigado pela sua mensagem, esclarecimento feito aqui. A Enilda Rossi também manda mensagem e ela diz aqui o seguinte: não adianta fazer o teste e o resto do povo sem teste circulando na rua, levando o vírus para aqueles que pegaram para fazer o teste, só gastaram sem ter para poder trabalhar. Opinião da Enilda Rossi. Obrigado, Enilda, por participar com a gente aqui. Vamos para a tela? Vamos ver o que o povo está dizendo aqui no nosso WhatsApp? O José Clóvis de Azevedo está participando com a gente, mandando mensagem. Perdi toda a minha documentação perto do posto Laranjeiras, na localidade de Palmas. Está fazendo muita falta. Se alguém encontrou, peço que deixe na cooperativa Cotrisul. Obrigado. Bom, então se alguém encontrar aí essa documentação do José Clóvis, né, informação aqui de utilidade pública, esses documentos foram perdidos próximo, portanto, do posto Laranjeiras, né, localidade de Palmas. E aí, se alguém encontrar, deixar, portanto, na cooperativa Cotrisul. Ficamos na torcida que dê tudo certo, né? A gente sabe como é complicado quando se perde um documento e, enfim, todos os transtornos que são gerados aí decorrentes dessa situação, né? A Tânia Regina está participando com a gente. Hoje fui buscar as fitas na liga, mas se não usar insulina, não retira mais as fitas, diz aqui a Tânia, né? Fazendo um alerta importante sobre essa situação. Tânia, muito obrigado aí pela sua mensagem, né? E pela informação aí também. Vamos adiante, a Franciele Pérez. Desnecessária essa exigência dos testes, os empresários já estão sem dinheiro e vão ter que gastar com testes. Deveriam, no mínimo, disponibilizar testes de graça, é a opinião da Franciele Pérez. Obrigado, Franciele, por participar com a gente. Temos ainda mais um recadinho aqui, a Solange. A situação é crítica e alarmante. Tomara que o prefeito não abra as escolas públicas e que as particulares mantenham os funcionários em casa. É para o bem de todos. O problema da lotação do hospital é coletivo, diz aqui a Solange. Obrigado, Solange, pela participação. E eu destaco, né, ao finalizar esse bloco de interatividade, que nós não estamos aqui para julgar, né, os comentários que chegam, as mensagens dos nossos telespectadores. A gente aproveita aqui esse espaço de interatividade justamente para repercutir os fatos do dia, para trazer aqui à tona o pensamento do telespectador, o pensamento do cachoeirense, de quem está recebendo essas informações em casa. E é importante, né, para que a gente perceba como essas informações chegam, como o cachoeirense está reagindo, né, àquelas decisões do poder público que impactam a vida de quem vive, né, de quem sente na pele o impacto das diferentes decisões. Daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade, vai participando com a gente. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou ontem a proposta de emenda constitucional que retira a exigência de plebiscito para a venda da Corsã, do Banrisul e também da Procergs. O texto teve 35 votos favoráveis e 18 contrários. Por se tratar de uma PEC, a proposta precisou ser analisada em 2 turnos pelos deputados estaduais. A aprovação desta terça abre caminho para que o Executivo possa encaminhar o projeto de desestatização da Corsã, que foi anunciado em 18 de março pelo governador Eduardo Leite. Em Cachoeira do Sul, o cumprimento do isolamento de pacientes suspeitos ou positivados de Covid-19 vai ser monitorado e fiscalizado pelo município. A largada para a realização desse trabalho foi dado hoje de manhã em frente à Prefeitura. Cerca de 60 servidores municipais, divididos em equipes, receberam treinamento da Defesa Civil para a realização do trabalho de fiscalização dos cachoeirenses suspeitos e positivados para a Covid-19 e que devem estar em isolamento domiciliar. A meta inicial é de até sexta-feira ir até a casa de 824 pacientes da área urbana e 80 do interior. Então é uma visita de monitoramento realmente. E será também acompanhado se esses pacientes estão realizando o seu isolamento. Uma vez identificado
que o paciente não está cumprindo o isolamento, vai ser feito um termo de constatação por parte dos agentes e esse termo de constatação encaminhado aos fiscais da vigilância sanitária que tomarão as medidas cabíveis. O início do trabalho foi marcado pelo incisivo e emocionado pronunciamento do prefeito José Otávio Germano, que disse apostar nessa estratégia como complementar e importante para frear a circulação do vírus e reduzir os números de contaminações e internações no HCB, que já opera muito além do seu limite. O prefeito também falou sobre a agressividade da variante que circula no município a partir de confirmação da Secretaria Estadual da Saúde. A variante que nós temos aqui em Cachoeira, infelizmente, é a mais grave. É a de Manaus, a chamada P1, que é grave, ela é agressiva, ela leva para o hospital e transmite mais facilmente. Não adianta mais procurar o hospital. Não tem médico, não tem lugar, não tem equipamento, não tem estrutura, não tem como atender. Então a situação não é uma situação de brincadeira. O sujeito que está positivo tem que saber que ele vai morrer se ele não se isolar. E o que não está positivo tem que tomar todas as medidas de proteção, distanciamento, máscara, luva, gel e tal, para não pegar a doença, porque senão ele não terá atendimento em Cachoeira. E talvez em lugar nenhum. Não é um pedido, não é uma solicitação, é um apelo do fundo do meu coração para que vocês localizem este positivado, Júnior, e façam esse cara ficar isolado e esse sujeito não transmitir o vírus. A parte de vocês é a mais difícil. Eu sei disso. É a mais complicada. Testar é fácil. Fiscalizar é fácil. Mas fiscalizar o positivado para esse sujeito ficar em casa é a parte mais difícil. Supermercado em Cachoeira virou shopping. Se tu for no shopping não tem ninguém. Se tu for no supermercado está lotado. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Ontem, em razão dessa medida que eu adotei, não vou dar nome, mas nós detectamos açougueiros inteiros de um supermercado. Açougueiros de um supermercado. E nós comprando carne lá. Uma fábrica, uma empresa, Jacob Calçados, teve que fechar as portas porque não sabia que quase todos os funcionários estavam infectados. E ninguém isolado. Passando o vírus para nós. Então, está entregue para vocês essa responsabilidade. Bom, tá aí, portanto, o apelo do prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, né, nessa ação que começa a partir de hoje aqui no município, justamente para assegurar que quem testou positivo, quem está com suspeita de Covid, fique em casa, né? Fique absolutamente em isolamento para que a gente não tenha um agravamento ainda maior da pandemia aqui no município, né? A gente tem ouvido muito de pessoas que, inclusive, testaram positivo ou estão com suspeita, mas precisa ir na lotérica, precisa fazer um pagamento. E daqui a pouco a pessoa fura esse isolamento e a gente tem aí uma propagação considerável da pandemia. E eu aproveito aqui para reforçar os números do HCB, que nós trouxemos mais cedo. Eu acho importante, depois dessa reportagem, que a gente destaque até para contextualizar o que disse aí o prefeito, né? Absolutamente o hospital não tem mais vagas. Tem 12 pacientes, 12 cachoeirenses que estão
9 pacientes que estão aguardando na fila por um leito de UTI, 12 cachoeirenses já foram transferidos, inclusive, para outros municípios, e nesse momento 67 pacientes internados com a doença, 33 na UTI e 34 na enfermaria. Então, realmente é um momento crítico, cada cidadão cachoeirense precisa fazer a sua parte. É uma questão de responsabilidade própria com o próximo e com a própria família. Bom, e nós vamos falar agora sobre taxas de juros. Você que tem aí um financiamento, de repente comprou o seu carro parcelado, um apartamento, uma casa, tá caro aí, tá muito caro, as taxas de juros estão incomodando? Então atenção, hein? O Banco Central avalia que existe um potencial não realizado de portabilidade de crédito no Brasil, que soma quase 19 milhões de tomadores de empréstimos no crédito consignado, mais de 4 milhões no financiamento de veículos e 493 mil no crédito imobiliário. Esses clientes pagam taxas de juros acima da média atual do mercado, e caso optassem pela portabilidade, poderiam transferir a operação para outra instituição com custo menor. Você é um desses clientes? Nem sabe que existe a possibilidade de mudar o financiamento para outro banco? Então é para isso que a gente traz esse assunto agora. A repórter Gabriela Bello conversa com uma economista que conta quando é vantajoso fazer isso e como a portabilidade pode ser feita. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Pois é, eu tô aqui para levar esse esclarecimento para os nossos telespectadores e também tentar ajudá-los nessa questão aí de diminuir os custos, né? Também diminuir esses juros do contrato dos financiamentos. Mas para me ajudar nisso está comigo a economista Janile Soares. Ela é conselheira do Conselho Regional de Economia aqui do Rio Grande do Sul. Janile, uma boa tarde, seja muito bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde, muito obrigada. E é uma baita oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante, né? Trazer para o pessoal. Verdade, né? Uma forma aí da gente esclarecer. Essa questão aí da portabilidade, ela está disponível e tem um estudo que mostra que nem todas as pessoas buscaram, ou mesmo se buscaram, né, não conseguiram fazer essa portabilidade, ou porque o banco conseguiu segurar esse cliente, ou porque, né, não foi divulgado pelo estudo a justificativa. O objetivo nessa portabilidade é diminuir esses juros. E aí, realmente, economista, é uma boa alternativa para quem tem financiamento, né? Seja consignado, seja imobiliário ou até veicular? Sim, essa é uma boa alternativa. Pesquisar, então, a portabilidade de crédito, tanto para o imobiliário, quanto veicular, quanto outros tipos de crédito também que possa ter tomado ou que estejam disponíveis no banco, né? A gente tem aí essa questão de que as taxas de juros, elas sofreram uma queda ao longo do tempo, né? Com a própria taxa Selic, e isso também contribuiu para que o crédito, a taxa de juros do crédito imobiliário, por exemplo, e de alguns outros tipos de crédito também tivessem reduzido ao longo do tempo. Então, pode sim se beneficiar nesse momento com uma portabilidade, tanto pela competição entre os bancos, quanto pela redução nas taxas de juros, né? Agora elas estão voltando a subir, então é um momento muito bom para procurar, assim, essa portabilidade. A competição entre os bancos que acaba sendo uma vantagem para nós clientes, né, e tomadores desse crédito. Com certeza. A gente tem hoje a possibilidade, temos muitas possibilidades hoje, né? Não só os bancos, os grandes bancos conhecidos tradicionais, né? Mas também temos várias outras instituições novas, financeiras, inclusive as digitais, que também muitas delas podem sim trabalhar e operar elas já operam como bancos, né? Então elas oferecem também essas questões de crédito e a portabilidade também. Portabilidade de crédito também é uma questão oferecida, é um produto que eles oferecem para que possa ser mais benéfico para o cliente deles também, né? Então, essa questão da taxa de juros, a comparação de taxa de juros, ela pode te beneficiar, sim, na questão também, não só na taxa, mas também no prazo e na parcela, né? Vai impactar bastante na parcela, mas pode também reduzir o prazo de operação. Como que a gente deve fazer essa análise, até para quem está acompanhando de casa, daqui a pouco está interessado, né, em fazer a portabilidade de crédito, como que eu analiso e vejo que vai ter vantagem eu fazer? No aspecto geral, as instituições financeiras, elas têm uma parte de simulação, né, no próprio site ou aplicativo. Então existe a possibilidade de fazer uma simulação,
né? Então, quando quiser entrar em contato, pode fazer a simulação, verificar a taxa, não só a taxa de juros, mas a taxa do custo efetivo total, as letrinhas representadas pelas letrinhas C e T, é um percentual ali. Então, se aquele custo efetivo total for mais vantajoso do que o custo efetivo total da operação que já existe em andamento em outra instituição, é certo que vale a pena, sim, vai economizar alguns bons reais na operação, e aí entrar em contato com a instituição financeira que deseja levar essa portabilidade. Ela que vai te recomendar os documentos necessários, fazer uma análise de crédito também, porque também precisa ter a análise de crédito realizada, eles precisam analisar isso, né, do novo cliente, para que eles possam te passar todos os documentos necessários para realizar essa portabilidade. A documentação exigida vai variar de um banco para o outro. Existem alguns documentos que são os mesmos entre todos, mas a documentação pode variar sim, aí eles vão orientar da melhor forma, né? A documentação e prazos é muito importante aqui, porque às vezes uma análise de crédito e uma liberação de crédito pode ter algum prazo, então essa questão de prazos é muito importante verificar ali quando solicita essa portabilidade, né? Então é só ficar atento ali, mas pedir sempre a orientação do banco ou instituição financeira para onde quer levar essa portabilidade, que eles vão saber informar certinho. E também, na dúvida, né, também pode entrar em contato com algum profissional da área, né, de fora do banco também, para ter essas questões esclarecidas. É um processo muito burocrático? Não, hoje em dia, com o Open Banking, com tudo que a gente tem hoje de tecnologia, é para ser mais desburocratizado possível, né? A gente tinha antes, sim, um processo muito burocrático, até a própria contratação do financiamento ou de um crédito sendo um processo burocrático. Aos pouquinhos a gente vai, né, vendo que vai desburocratizando isso. Mas, no geral, é só questão de mandar os documentos, a nova instituição vai realizar o cadastro, vai fazer as análises de crédito que são necessárias e vai solicitar alguns documentos necessários para essa portabilidade. Seguindo isso, não tem erro. E sem falar que daqui a pouco, né, você é cliente de uma instituição, ao solicitar essa portabilidade, a própria instituição daqui a pouco pode fazer uma contraproposta e aí acabar reduzindo essas taxas. Exato. Muitas vezes, é só quando a gente, né, quando o próprio cliente, só de sinalizar que está querendo levar aquele crédito para outra instituição, o próprio gerente do banco ou o atendente, ele vai ver, olha, vou ver se eu consigo reduzir essa taxa de juros para o meu cliente para que ele fique aqui, né? Então, dá para negociar com o próprio banco onde já tem esse financiamento. E lembrando, né, não só financiamento imobiliário, nem de veículo, mas outros tipos de crédito também. É possível verificar se na própria instituição financeira tem como negociar taxas ou parcelas, né, e também o prazo, para que às vezes a gente está no momento onde até a parcela pode ter ficado um pouco alta, né? Então, às vezes, tem como negociar isso também, estender parcelas, ou até mesmo reduzir parcelas para reduzir o prazo da operação. Então, tem uma série de coisas que dá para fazer em relação a não só a portabilidade de crédito, mas em relação ao crédito em si. Então, dá para fazer bastante coisa. Que ajuda também a ajustar as despesas, porque daqui a pouco, quando foi contratado, se tinha um emprego, né? Agora a gente teve aí muitas pessoas, infelizmente, demitidas por conta da pandemia, ou então com carga horária de trabalho reduzida e, por consequência, né, redução do salário. Então, daqui a pouco não cabe mais no orçamento da família. Então, vale a renegociação até para evitar registro ali em Serasa, em cobranças, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitos brasileiros estão nessa situação. E aí também não ignorar que, às vezes, a gente vê, né, às vezes 1% de diferença entre uma taxa de juros ou custo efetivo total entre uma instituição e outra, mas ao longo do tempo, quando passar esse prazo, a gente pode ver, sim, uma economia muito grande, né, ali em relação a essa pequena diferença na taxa de juros, né? Às vezes 1% faz muita diferença, 0,5% faz muita diferença no final da operação. Aí eu até trouxe aqui um exemplo muito rápido, bem rapidinho aqui, em um crédito, por exemplo, que a gente vai
economizar R$50 por mês em 36 meses já é R$1.800 economizados nessa operação toda de crédito. Então, para que a gente vai pagar R$1.800 a mais, né? Então, é bom a gente pesquisar, assim, essa questão da portabilidade. E se a gente também levar isso para uma escala de um crédito imobiliário, que envolve muito prazo, né, um prazo muito longo, então uma economia muito grande pode, sim, ser realizada quando a gente faz essa portabilidade. Existe alguma justificativa para o banco não permitir que o cliente saia daquela instituição e vá para outra? Quando o cliente solicita os documentos para aquele banco para que ele possa levar para outra instituição para fazer essa portabilidade, não existe nenhuma justificativa plausível que o banco não deixe, né? O que pode acontecer é serem documentos insuficientes na instituição nova, perder alguns prazos na instituição nova, né? E como a gente comentou antes também, essa questão de renegociação, né? O banco, a instituição financeira que tem ali o crédito nesse momento, ele pode querer, sim, renegociar com o cliente e bater aquela taxa de juros ou até reduzir mais ainda a taxa de juros que o concorrente está oferecendo. Mas ele não tem motivo nenhum para negar esses documentos, né, o fornecimento de documentos, e nem que seja feita essa portabilidade, que o cliente saia do banco. E se tiver atrasado, se já tiver parcelas atrasadas, é possível fazer a portabilidade? Ele tem que estar em dia, né? O cliente tem que estar com as parcelas em dia e também, né, não pode ter ali a sua análise de crédito negada na nova instituição, né? Por exemplo, alguém que esteja nesse momento com o nome em cadastro de proteção ao crédito, ele é muito provável que não consiga fazer essa portabilidade quando a instituição nova fizer essa análise de crédito, esse cadastro e análise de crédito dele lá, né? Então, tem esses detalhes que podem, sim, impedir, né, que seja realizada uma portabilidade de crédito. Entendido, então, economista. Muito, muito obrigada por todas as informações, obrigado pelas dicas também, um cálculo rapidinho aí, mas que com certeza ajudou, esclareceu e convenceu muitas pessoas a rever aí todas essas condições, rever esses juros e, quem sabe, né, poder ter acesso a juros e taxas menores. Obrigada, Janile, pela tua participação aqui no NT Sul. Eu que agradeço a oportunidade de trazer esse assunto, que é bem importante, né? Poucas pessoas sabem sobre isso ainda, e é uma ajuda muito grande na hora de fazer, de calcular seu orçamento pessoal mensal, o orçamento da família, faz uma grande diferença, sim. Fico à disposição de todos também. Tá bom, obrigada mais uma vez, Daniel. Então, a participação da Janile Soares, ela que é economista, como eu já falei, e é conselheira do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul. E aí, Nunes, tu já sabia dessa oportunidade, dessa possibilidade aí de fazer a portabilidade do crédito? Volto contigo. Obrigado, Gabi, pelas informações. Sim, já sabia, e fica aí a dica, né, para compartilhar com a nossa audiência. Quem sabe você tem aí o seu financiamento, dá uma olhadinha, né, como a gente trouxe aí no começo da entrevista, sobre o custo efetivo total, quanto que você está pagando de juros a essa instituição que faz o seu financiamento, né? E é sempre uma boa pedida aí tentar a renegociação, porque no fim das contas, né, os juros eles vão bem longe e talvez você consiga aí reduzir esse valor, né, e salvar alguns reais na sua conta mensalmente. Bom, nós estamos chegando aqui a mais um bloco de interatividade e você é sempre convidado a participar, a fazer o NT Sul com a gente. Tem várias mensagens aqui. Vamos começar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Com a gente aqui o Marcelo da Silva Alves, a Marta Fontoura mandando seu boa tarde. Obrigado, Marta. Anderson e Juliana Soares falando sobre a questão das lotações, né, em supermercados, em lotéricas, muitas filas também, muitas vezes algumas aglomerações, falando aí da questão da falta de consciência, né, que algumas pessoas têm. Então é importante fugir das aglomerações, né? Obviamente que ninguém vai fugir do mercado, é uma rotina que toda a família tem, mas fazer isso com consciência, com responsabilidade, com cuidado, né? Porque estaremos contribuindo para toda a sociedade. A Jurema Maria, que dia terá vacina para a idade de 59 anos?
Jurema, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, a gente ainda não tem uma previsão para essa idade, tá bem? Mas fique atento aqui à programação da Novo Tempo, que a gente vai trazendo sempre as informações e tão logo essa faixa comece a ser vacinada, nós vamos trazer também em primeiríssima mão aqui essa notícia, tá bem? Obrigado pela mensagem. O Alvori Freitas está com a gente, a Clésia Silva Severo, parabéns para nós por 48 anos de casados. É a Clésia Olívia Silva Severo e o Almiro Severo. Parabéns para vocês, viu? Felicidades, que Deus abençoe muito esse matrimônio. Ficamos aqui felizes com a notícia, viu? Tudo de bom para vocês e para a família. Bom, vamos aqui para a nossa telinha aqui do nosso WhatsApp. O Luciano Tati está com a gente de Rio Pardo. O rapaz da foto está desaparecido desde segunda-feira. Ele é da Igreja Adventista de Rio Pardo. Vamos ver aqui a foto que o Luciano envia para a gente. Bom, Carlos Fabiano da Rosa, né? Então, se eventualmente alguém tem alguma informação, pode passar também para o nosso WhatsApp, o 51997697129, que a gente comunica a família, né? A pessoa que também entrou em contato com a gente aqui. Vamos ver aqui mais recados. A Marilu, temos que parar de contrariar as atitudes das autoridades. Foi por conta da testagem que ficamos sabendo da fábrica aberta com vários positivados, dos açougueiros dos supermercados também. É hora de se unir para tentar controlar a pandemia, argumenta aqui a Marilu. Obrigado, Marilu, pela sua participação com a gente aqui. Obrigado a você de casa que interagiu e mandou a sua mensagem para a gente. O NT Sul de hoje chega ao fim, mas a gente volta a se encontrar amanhã, ao meio-dia, feriado, aqui na telinha da TV Novo Tempo. E no nosso site você encontra outras notícias, novotempo.com/NT Sul. Excelente tarde para você, continue de olho na programação da Novo Tempo e até amanhã. Tchau!